Hoje eu tenho uma mensagenzinha que é do meu coração pro seu. E eu tenho pensado nisso há bastante tempo e a cada semana que vai passando parece que Deus fala mais coisas a esse respeito. Mas eu queria muito passar isso pra vocês. Em Salmos 23:1 vai falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou em outras versões que eu gosto mais o Senhor é meu pastor e não tenho falta de nada. Isso é muito forte. E eu queria aprofundar um pouco nisso. Porque quando a gente entende que a gente não tem falta de nada, isso não significa que não tenham coisas que a gente não tem. E aqui, especificamente, eu não me refiro a coisas materiais, apesar de também incluir. Mas eu falo principalmente de alguma habilidade que você não tem, sabe? Uma falta sua, algo que te falta. E que, de certa forma, sim, é uma falta. E para mim a grande chave desse versículo é que na sua falta, o Senhor te supre. Então não é que não te faltem coisas, é que você não vai ter falta delas. E isso é muito bonito. Eu tenho refletido muito sobre isso porque eu tô fazendo psicóloga, enfim, finalmente voltei. Eu amo fazer terapia e eu tenho um pouco de autoconsciência sobre mim. E nisso eu tenho percebido algumas faltas minhas. Coisas que me faltam, coisas que eu preciso desenvolver, enfim. Mas tendo essa dimensão, eu comecei a perceber que, por exemplo, na minha vida inteira eu convivi com isso, mas isso nunca me gerou de fato uma falta, porque na minha falta o Senhor sempre supriu. Isso me remete muito a, por exemplo, quando Paulo vai falar que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e que quando ele é fraco é que ele é forte. E eu sempre desenvolvo um pouco sobre isso e eu falo que, cara, quando a gente é fraco, a gente é forte, porque na nossa fraqueza não tem como a gente fazer, não tem força no nosso braço que consiga sustentar. E aí nisso, já que a gente não tem como fazer, Deus entra. E um pinguinho da força de Deus supera o máximo da nossa força. Então, na nossa fraqueza, onde a gente não consegue fazer na força do nosso braço, Deus consegue agir, e aí a gente consegue ter muito mais força. E aí eu comecei a perceber que, cara, exatamente na minha falta, o Senhor me usa. E eu acho engraçado, porque às vezes eu falo, assim, sobre a pessoa de Deus, e, cara, Deus, ele é de fato muito irônico, porque ele gosta de pegar exatamente aquilo que falta na gente, aquilo que a gente tem dificuldade, é exatamente esse ponto que ele gosta de usar. Com certeza você consegue pensar sobre isso na sua vida também, de perceber que Deus te usa exatamente naquilo que você tem dificuldade, sabe? Tipo, Moisés era gago e Deus bota ele pra falar com o faraó. Não chega a ser, às vezes, até meio irônico? Deus vai e pega Davi, que era pequeno e pastor de ovelhas, e bota ele pra derrubar um gigante e governar toda uma nação. Isso, pra mim, sempre faz muito sentido com aquela frase de Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E pra mim, não é nem só capacitar, assim, mas de... Eu sinto que Deus, ele gosta ainda mais de usar exatamente a sua falta. E eu acredito que principalmente porque na nossa falta não tem muito como a gente fazer algo, não tem como a gente pegar a força do nosso braço, e a nossa única solução vai ser realmente depender de Deus. E acho que é por isso que Deus também gosta muito disso. Mas eu tenho percebido que exatamente na minha falta e com as minhas faltas que o poder de Deus mais pode se manifestar. Isso me lembra o caso quando Jesus ele encontra com um cego de nascença e as pessoas vão e perguntam, tipo, Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Jesus responde que ele foi feito assim para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. E aí eu comecei a perceber sobre isso, porque acho que muito mais do que, por exemplo, sobre faltas materiais, mas questões até nossas, tipo, de como nós fomos feitos, da forma como nós fomos criados, e às vezes coisas que nós acreditamos que nos faltem. Eu acho que, principalmente no meio de nós meninas, assim, isso acontece com bastante frequência, de a gente achar que faltam coisas na gente, em questões até de autoestima. E eu comecei a entender e perceber que exatamente na minha falta
que Deus mais quer me usar e que é exatamente na minha falta que Deus mais pode trabalhar. E é exatamente ali que o reino de Deus se manifesta na minha vida. Então, quando eu comecei a me tocar sobre isso, eu comecei a olhar com outros olhos para as coisas que antes eu achava que às vezes era meio injusto de eu olhar para outras pessoas e pensar, cara, por que ela tem tanta facilidade com isso? Por que isso é tão simples para ela? E aí eu comecei a entender que, cara, eu fui feita exatamente dessa forma para que o poder de Deus se manifestasse nessas características, da exata forma como tudo foi feito e também da mesma forma como o Senhor nos entrega. Entrando agora um pouco no lado material. No TikTok tem rolado uma coisa de que, cara, entendendo isso, de que não nos falta nada, a gente pode descansar no fato de que se eu não tenho, é porque eu não preciso. Porque o Senhor sabe tudo o que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. E, cara, Ele não deixa faltar comida pros passarinhos. Ele veste a flor do campo. Quanto mais Ele não vai vestir a gente, quanto mais Ele não vai alimentar a gente, sabe? A gente não tem muito mais valor do que alguns passarinhos, sabe? O Senhor, Ele sabe das nossas necessidades antes mesmo da gente falar pra Ele. Então eu tenho começado a ter esse entendimento de que o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. E isso não significa que, teoricamente, não me faltem coisas, mas que eu não preciso delas e que Deus sempre, todas as vezes, sem exceção, vai suprir a minha falta. E eu comecei a olhar até com um olhar mais carinhoso para essas faltas. De entender que é exatamente nesse lugar que Deus pode trabalhar, que Deus pode se sobressair. E é muito lindo quando eu vejo Deus agindo em uma área que eu tenho tanta dificuldade. Sabe, quando eu vejo que Deus fala em coisas que eu não conseguiria. Um exemplo bobo. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, em apresentar trabalho. Ou, às vezes, dar uma pregação, enfim. E eu entendo toda vez que eu realmente faço uma boa apresentação e eu falo com uma desenvoltura, eu percebo que foi Deus fazendo através de mim, até nas coisas mais comuns, tipo um trabalho de escola. Quando eu tenho uma apresentação da faculdade. Entende? Eu consigo enxergar Deus até mesmo nessas coisas que seriam super comuns e ordinárias, porque eu sei que, tipo, eu, nas minhas forças e na minha capacidade, provavelmente falharia. Mas eu vejo que Ele sempre supriu a minha falta e Ele sempre se colocou no lugar de realmente não deixar que me faltasse nada. Ele sabe as minhas necessidades e Ele sempre supriu. Quando eu olho pra trás na minha vida, até quando eu nem tinha consciência de algumas coisas assim que eu fui percebendo que de certa forma me faltavam, quando eu nem percebia que essas coisas existiam, Deus já estava suprindo. Antes que isso fosse racional. Esse foi bem rapidinho. Eu não tenho muito pra desenvolver, mas eu tenho pensado muito sobre isso e eu tenho visto muito isso na prática. E eu queria muito que você conseguisse perceber isso também na sua vida, porque talvez tenha alguma coisa que você tem desejado ou que você tem percebido que de alguma forma te faltou. Isso vai pra tantas coisas. Quando eu penso na psicologia, eu consigo pensar em tantas coisas, sabe? Tipo, coisas sérias mesmo. Paternidade, cuidado, amor. Podem ser faltas reais, sabe? Pode ter te faltado isso. Mas tenha o entendimento de que o Senhor, Ele supre a sua falta. E ainda que tenha te faltado algo, você não precisa ter falta de nada. Porque o Senhor supre. É isso. Espero que tenha feito sentido. Beijo!